Amém, amém, amém. Quero convidar aqui meu amigo e irmão Ronaldo. Quero apresentá-lo. Nós recebemos aqui como profeta de Deus. Pode vir cá. Ainda como há 20 anos atrás, nunca imaginei ele estar aqui. Ele disse: vocês vão ser pastores. Eu falo que o sucesso de um homem não é o carro que ele compra, a casa que ele compra, é quando ele liga ao céu, é quando ele liga à eternidade, é quando lá no íntimo dele, ele se rende ao Senhor e diz: tu és meu Deus, a Ele eu sirvo. Esse é o sucesso de um homem. O sucesso do homem não é aquilo que você adquire. Amém? E nosso irmão, conheci ele com 20 anos de idade, e sempre, dos 4 anos, ele já serve ao Senhor na casa de Deus, e tem um chamado de Deus, e certamente tem uma palavra para você. Caminhamos nesses 20 anos juntos, como amigos, e temos a eternidade juntos. Amém? Quero orar por você, irmão. Pai amado, Deus de glória, cubra aqui o teu filho, Senhor, com teu Santo Espírito. Traga a tua graça, a tua presença, o teu amor sobre ele, Senhor. Ó Deus amado, é servo teu, anda pelo mundo pregando a tua palavra, o teu evangelho. Não se rendeu aos homens, sempre por ti e para ti, Senhor. O abençoa, o cubra, que o teu Santo Espírito possa falar através dele para o teu povo, Pai. Graças te damos e nos alegramos pela presença dele aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. É para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda a glória a Ele. É Ele quem governa, é Ele que fala, é Ele que prega. Às vezes você ouviu falar do missionário. O missionário é humano, é nada. Sem Jesus aqui, eu não poderia nem abrir a boca. Eu estou aqui porque Jesus me trouxe. Eu já chorei aqui já. O homem chora, sabia? O homem também chora. Porque quando o homem sente a presença do Espírito Santo, ele não se contém. E a gente vê que a presença de Deus, ela é visível aqui. Se você não sentiu ainda, eu não sei o porquê. O que eu sempre falo lá, mãe, o que me deixa eu quebrantado não é ler livros de Shakespeare, não é ver poemas de Graciliano Ramos, não é ver uma série, mas é sentir a presença de Jesus. E se você entendesse o que é a presença de Jesus, é um privilégio. É de graça. É só para quem entende. Quem não entende vai achar que eu estou aqui emocionado. Você tem noção do que quando nem alguém fala Jesus está na casa? Nós somos tão falhos, somos tão imperfeitos, já pecamos hoje já, todo mundo, mas a graça dele nos alcançou. Então, quando aqui os irmãos estavam louvando, eu estava sentindo a presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue abençoando a pastora Sinara, mas o pastor Evandro. São amigos de uma longa data. E eu fico alegre porque a palavra, ela cumpre. Quando vem de Deus, cumpre. Ainda há profetas na terra. Ainda tem homens de Deus sério. Não adivinhos,
nem profeta de dinheiro, mas tem homens compromissados com Jesus e com a palavra dele. E eu também chorei de ver vocês aqui, de ver a promessa se cumprindo. Eu choro porque eu conheço a história desse casal, toda a história. E hoje ver eles como servos, como pastores. Isso é maravilhoso aos olhos do Senhor. A Sinara mais o Evandro, eles são privilegiados porque Jesus chamou eles. E você que foi chamado pelo Senhor, você tem ideia disso? Você tem noção daquilo? Você tem ideia o que é ser chamado por Deus? Ah, mas a minha mãe me chamou, meu pai me chamou, o patrão me chamou, mas Jesus me chamou. E quando nós somos chamados por Jesus, é diferente. Sem perda de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, não vou delongar muito em minhas palavras, mas eu tenho algo da parte do Senhor para os amados irmãos. Ezequiel 37, que Deus continue abençoando toda a igreja, essa igreja querida, um povo querido, um povo que está rompendo os dias difíceis também, os dias maus, porque os dias são maus, mas tem um Jesus que cuida de vocês. Então a palavra que eu deixo para a igreja: continuem, não parem, venha o que vier, passem o que passar, mas continua firme em Jesus, porque só Jesus tem vida, só Jesus tem cura, só Jesus tem milagre. O homem não faz nada, o médico não faz nada sem Jesus. Você tem, é por causa do Senhor Jesus. Quem crê? Amém? Ezequiel 37, glória a Deus, aleluia. Ezequiel 37, isso aqui no telão está bacana, somente o verso 1. E nós vamos entrar um pouco nessa história desse profeta Ezequiel, a qual ele nos deixa assim, um pouco confuso. Eu vou explicar um pouco. Ezequiel 37, ok? Eu quero que todos leiam comigo essa palavra. Vamos ler junto? 1, 2, 3. A mão do Senhor estava sobre mim e me pôs em espírito. Vamos de novo? A mão do Senhor estava sobre mim e me pôs em espírito. Ele me levou a um vale cheio de ossos. Quando eu falo desse profeta Ezequiel, a sua descendência era de sacerdotes. Pai, mãe, tios, tudo eram pastores. E ele também seguiu a linhagem dos pais, dos avós ali. E ele formou em uma das suas melhores escolas, né, Ezequiel? E ele achou que ele ia ser pastor. Mas ele não sabia que Deus tinha algo muito além. Quando eu falo algo muito além, ser profeta, ser boca de Deus, você acha que é fácil? Você acha que é fácil falar contra reis, contra pastores, contra pessoas? É bom ouvir, toma um carro, vou te honrar, aí o povo... Então Ezequiel, ele não sabia dessa responsabilidade a qual, ia estar sobre a vida dele. Então Ezequiel estudou, um homem estudado, sábio, porém ele jamais pensou que Deus tinha um outro propósito para a vida dele. Eu abro aqui um parênteses e já quero falar algo da parte do Senhor. Deus está mudando planos de pessoas aqui nesta noite. Deus está mudando ministérios aqui nesta conferência.
Ah, missionário, mas eu quero ser isso, eu já vou fazer lá, já dei entrada já. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas você precisa fazer menção do nome do Senhor Deus. Não saia, não assina nada sem Deus te mandar. É tempo de você, é tempo de nós sermos dependentes da presença, da voz do Espírito Santo de Deus. Detalhe, Ezequiel vivia no meio dos sacerdotes, homem culto. Um judeu bacana, inteligentíssimo. Mas Deus tinha um outro propósito para a vida dele. Eu não posso calar aquilo que Deus manda eu dizer. Deus tem outro propósito para a sua vida. Deus tem outra rota para a sua vida. Não foge daquilo que Deus tem para a sua vida. Pega aquela planilha e joga fora. E vai para o quarto e fala assim: Senhor, o que tu queres de mim? Qual é o ministério? Qual é o propósito na minha casa, Espírito Santo? O que Deus quer dizer aqui? Joga a sua razão por terra e deixa Deus conduzir a tua vida. Quando nós somos conduzidos pela presença do nosso Deus, é diferente. Esquece tudo aquilo que você sabe. Esquece os seus livros bacanas. Esquece a tua sabedoria, porque a tua sabedoria não é nada diante da sabedoria de Deus. Esquece todo o seu QI e entra para o teu quarto, vem para essa igreja e se derrame aqui e fala: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Nós precisamos viver isso, ok? Essa dependência. Mas missionário, eu fiz faculdade, eu tenho 3 faculdades, eu tenho 8 faculdades, 2, e daí? Não é sobre ter faculdades, não é sobre falar bonito, não é sobre ter o português pólido, não é sobre ter o inglês pólido, é sobre obedecer à voz de Deus. É sobre entender o propósito de Deus. Ezequiel, quando ele entendeu que não era para ele ficar lá no meio, sentado lá bonitinho no meio do palácio com os seus antepassados, com os seus pais lá, quando Deus disse a ele: filho do homem, põe-te em pé, porque eu, Senhor, quero falar contigo. Aí então ele começou a entender. Sim, Senhor, Deus está levantando ministérios aqui diferentes. Não é loucura da minha cabeça, não. Não é loucura da minha cabeça. Deus está levantando aqui ministérios diferentes. Ah, mas eu fui chamado assim. Você foi chamado por aquilo que Deus quer. Quando Ezequiel entendeu: filho do homem, põe-te em pé e eu quero falar contigo. Colocar em pé é você se posicionar em pé. Colocar em pé é você se levantar e falar: eis-me aqui, Senhor. Conduz a minha igreja, conduz a minha casa, conduz a minha vida. Colocar de pé é eu e você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Eu não vou dar um passo na minha casa sem o Senhor determinar. É sobre isso. Colocar de pé é você aceitar que Deus pegue o seu controle. Tem pessoas aqui que precisam entregar o controle para Deus, porque você não tem condição nenhuma de controlar nada. Você precisa ser controlado mentalmente. Então vocês precisam entregar o controle para Deus. Não é questão de pentecostalismo aqui, não. É questão de entregar a sua vida totalmente, controle, o rumo da tua vida para Deus. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer nessa história.
Temos vivido dias atípicos, dias de pessoas pirracentas, né? Ah, não quero, não vou, não, eu sou isso aqui, não, tá bom até aqui, não tá bom não. Porque quando Deus falou assim, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo, é porque Deus queria falar com ele sobre o dom dele profético. Filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou te usar de uma outra maneira. Filho de homem, põe-te em pé, porque você não vai ficar sentado junto com os teus pais. Eu vou te enviar aos reis, às nações, para falar somente contra. E um sacerdote judaico, bacana, inteligentíssimo. Ele jogou letra tudo por terra, jogou livros, jogou tudo e falou assim: eis-me aqui. O dia que você falar de todo o coração, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade, Yeshua, você vai ver o que Deus vai fazer no seu ministério. Eu vejo Deus destravando o ministério nesta noite. Eu vejo Deus pegando você e colocando você aonde que Ele quer. Você não vai fazer aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que Deus quer, aleluia. Você vai sair da tradição. Ah, porque vovô foi isso e eu vou ser. Mentira, você vai ser aquilo que Deus quer. Nós não somos pessoas de tradição, nós não seguimos tradição, nós seguimos a presença, nós seguimos a nuvem. Então você precisa seguir a nuvem. Anda com a nuvem, acompanha a nuvem. Oh! Ah, morri assim, vovô morreu assim, então eu vou morrer assim. Não! Você tem que morrer com Jesus. Você tem que morrer crente. Não é sobre placa de igreja, porque placa não salva. O que vai te salvar você é você se arrepender dos teus pecados e mudar de vida e ter caráter, e eu te garanto que o céu te espera. Então Ezequiel estava na sua casa. Pode colocar o versículo aqui, por favor. Olha que coisa profunda. Vamos viajar um pouco aqui na palavra. Ele estava em sua casa. Alguns teólogos falam que foi de visão aberta. Outros falam que ele estava dormindo. Ele estava em sua casa quando a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Ou seja, em outras traduções bíblicas, com licença, a mão do Senhor veio e pegou ele Está preparado para a mão do Senhor te pegar aqui nessa noite? Quantos querem que a mão de Deus te pegue? Se a mão de Deus não te pegar, você não faz nada. Se não fosse a mão de Deus hoje te pegar e te trazer para cá, você não ia vir. Porque a vontade é de ficar em casa, depressiva, chorando. Mas você tem rompido porque a mão de Deus tem te pegado. Eu amo a palavra. A mão de Deus pegou ele. Porque se não fosse a mão de Deus, ele não ia para um cemitério, ia? Então tem certos lugares que nós iremos somente com a mão de Deus nos pegando e nos colocando no local. Amém. Quantos de nós falamos, eu não vou, eu não quero, mas se a mão de Deus te pegar, você vai? Amém. Não relute mais contra aquilo que Deus tem na sua vida. Não relute mais. O porquê está relutando? O porquê? Chega, né? Qual é o seu nome? Como? Caroline e esse homem, esse pastor aqui. Não reluta mais sobre o ministério, sobre o chamado. Vai sofrer mais? Quer sofrer mais? A mão de Deus então pegou o profeta, pegou Ezequiel e colocou ele em um cemitério, obrigado. Em um cemitério.
A mão de Deus, né, poderia pegá-lo e ter colocado ele em uma campina verde, em um local tranquilo. Mas a mão de Deus, nós estamos aqui porque a mão de Deus tem nos pegado. Você não entregou a depressão porque a mão de Deus tem te pegado. Você não morreu porque a mão de Deus tem te pegado. Você tem saído da sua casa todas as manhãs porque a mão de Deus tem te pegado, porque a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está aberta para salvar, para curar, para libertar. A mão de Deus é sobre a sua vida, a mão de Deus é sobre a sua casa, a mão de Deus vai entrar na sua casa e vai pegar o seu marido e vai transformá-lo, vai libertá-lo, vai transformá-lo, e coisas grandes Deus vai fazer lá na sua casa. Muito profundo. A mão de Deus pegou Ezequiel e colocou ele em um cemitério. Em um cemitério. Quantos já foram aqui em cemitério? É meio assustador, né? E a mão de Deus ainda continuou com ele. A mão de Deus não soltou. Verso 2, põe aqui para mim, filho. Bora ler? E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito... Ele me levou de um lado, ou seja, a mão de Deus te prepare para pisar em lugares improváveis. Te prepare para ir em lugares que vocês jamais pensaram em ir, mas junto com a mão de Deus. Porque se a mão de Deus não estiver junto com você, você não vai em lugar nenhum. Você está rompendo porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Você está prosperando lá na sua empresa porque a mão de Deus tem estado sobre a sua vida. Não é porque você é bom, não. É por causa da mão salvadora deste Deus. E pegou a mão de Deus e levou de um lado para... E ele pôde ver que era o quê? Enorme o número de ossos. Eu já fui em um local aonde era cemitério, e eles deixaram eu ver os ossos esqueléticos, e é algo terrível, assustador. Então ele contemplou assim: nossa, é grande aqui, o negócio aqui é grande. E esses ossos era quem? O povo de Israel. O povo de Israel, nessa época aqui, eles estavam em cativeiro por causa da desobediência. Porém, Deus queria mostrar para o profeta que Deus tinha uma chance de restauração para o povo de Israel. Eu vim aqui te falar uma coisa: independente da situação de alguém da sua família, Deus tem restauração para alguém da tua casa. Independente se ele está drogado, independente se ele está no cárcere, eu vim aqui te falar: Deus vai restaurar alguém da sua casa. Eu não falo baixo não, tá? Eu grito. Tá, preocupa não. A gente grita mesmo, né? Para quem foi do mundo, gritava lá no carnaval até amanhã de manhã. Ah! E tem uns que gritam, Vasco, Atlético, ah! Aqui eu grito mesmo. Tá assustado? Estamos na casa do Pai. O que incomoda os ouvidos são as perturbações de demônios. Mas a pregação de Deus não incomoda ninguém. Ezequiel, ele viu a situação do povo de Israel.
Deus queria mostrar para ele assim, que o povo está em cativo lá na Babilônia, porém, eu tenho uma esperança. Olha que Deus amoroso. Deus sempre vai ter uma esperança para alguém da sua casa. Deus teve uma grande esperança para mim, para você, porque nós estamos aqui. Não era para nós estarmos aqui, não. Quantos de nós vivíamos em cativeiros, oprimidos, sendo escravo, mas teve alguém, um Jesus, que te libertou, que te salvou, que te curou, que te deu um banho, te deu um nome, te deu um perfume bacana, uma calça bacana, te deu, aleluia, roupas, veste, e hoje você está aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Outrora você não era ninguém, era empresário, mas não era ninguém. Era um homem deprimido, louco, doido, chato, enjoado. Mas Jesus te encontrou e te deu um banho. E te mostrou que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. Aleluia! Então o próprio Deus estava ali mostrando a situação do povo de Israel. Deus estava falando com ele assim, olha, o povo de Israel, ele se encontra assim. Como vales secos, sem esperança, sem vida. Mas eu, Ezequiel, eu tenho uma promessa para o povo de Israel. Com toda a rebeldia do povo de Israel, Deus sempre tinha uma promessa, né? Com toda a quebra de princípio do povo de Israel, com toda desobediência, Deus sempre tinha uma esperança para o povo de Israel. Então Deus pega Ezequiel e começou a mostrar, olha o tamanho do vale, olha quantos ossos, olha só. Deus, se tivesse uma trena, Deus poderia nem medir, os centímetros, largura, porém a Bíblia diz que que o vale era o quê? Grande, numerosos, enorme. Uma nação estava ali. E tudo isso foi no Espírito. Olha o começo da mensagem. A mão de Deus pegou o profeta no Espírito e levou ele no... Nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. Entenda uma coisa, você não prega sem o Espírito Santo, você não canta sem o Espírito Santo, pode ter voz bonita, pode saber Gênesis, Apocalipse, o que vai fazer a diferença na sua vida aqui no altar é a presença do Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo, respira o Espírito Santo, fica do lado do Espírito Santo. Muitos já não querem mais a presença do Espírito Santo. Muitos já acham, isso já era. Não, já era. Sem o Espírito Santo, não tem como a noiva romper. Sem a presença do Espírito Santo, não tem como as almas entrarem. Tem? As almas vão entrar se perceber que tem atuação não de homens, mas atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que batiza, é o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que é o dono da noiva continua sendo o Espírito Santo, Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo. Se é para depender, vamos depender da presença genuína do Espírito Santo. Quantos querem depender do Espírito Santo? Não dá um passo sem a presença do Espírito Santo. Não assina nada sem a presença do Espírito Santo. Não vai em lugar nenhum sem a presença do Espírito Santo. Moisés só saía se ele tivesse certeza de que o Espírito Santo ia primeiro. E ele fazia prova ainda, eu só vou se o Senhor for na frente. É tempo de nós depender da presença
não de coaches, mas do Espírito Santo. Faça o seu sermão bacana, faça lá o primeiro tópico, o segundo tópico, mas quem vai falar é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não falar, o seu sermão fica chato, sem vida. O seu sermão, o meu sermão tem que ter a presença do Espírito Santo. É tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de manhã, de tarde, à noite. É tempo de você buscar o Espírito Santo, largar um pouco o telefone e buscar a presença do Espírito Santo, ter relacionamento com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. E ele viu que era grande. Eu acho impactante quando o próprio Deus fala no verso 3. Põe o 3 para mim, filho. Isso aqui é a chave para mim. Como diz vocês, é a cereja. E ele filho do homem. Esses poder. E eu, olha que coisa magnífica, olha que coisa excepcional. Um profeta que automaticamente tinha relacionamento com Deus, Ezequiel tinha intimidade com o Senhor, família sacerdotal, inteligente, sábio. E Deus fez uma pergunta para ele: filho do homem, acaso poderão reviver, a minha Bíblia diz assim, reviver esses ossos? Foi uma pergunta direta. Ezequiel, ele queria mostrar a sua humildade total. Ezequiel queria mostrar a dependência dele. Claro que ele sabia que aqueles ossos poderiam se tornar vida, claro, porque ele era profeta, óbvio, claro. Deus não vai te levar em nenhum lugar sem que você entenda o porquê que Deus te levou naquele lugar. E ele, na sua sabedoria, todo sacerdote, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, tem que ser sábio. Tem que ser sábio, pronto para ouvir e tardio. Isso. Ouve mais e fala menos. E você vai ver o que Deus vai fazer. Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, eu não sei de nada. Há uma palavra de vida sobre alguém que hoje, ninguém aqui sabe de nada. Eu não sei de nada. Vocês não sabem de nada. Quem sabe é Ele. Quem continua curando é Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa: o dia, a hora, o momento que você atribuir toda a glória à majestade santa, você vai ver coisas inefáveis acontecendo na sua casa, na sua igreja. Sabe o que está faltando? Está faltando nós atribuir a glória ao Senhor Jesus. Todo dia, Senhor, a glória é tua. Toda manhã, a glória é tua. Assinou lá um papel bacana, a glória é tua. Ela entrou no carro, a glória é tua. Passou na prova, a glória é tua. Está lá com um bom salário bacana, a glória é tua. Nós precisamos a todo momento atribuir toda a glória ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda glória. Nós não somos
nada sem a presença de Deus em nossas vidas. O homem só é alguma coisa se a presença de Deus estiver na vida do homem. O homem precisa entender uma coisa: ele não monta nenhuma empresa sem a presença de Deus. Mas tem uns que falam: mas eu montei minha empresa porque eu sou inteligente, foi o meu braço. Não, você montou a tua empresa porque Deus te ajudou e Deus teve misericórdia da sua vida e fez você ter esta inteligência de montar alguma coisa. Nós somos pessoas racionais porque Deus tem sido bondoso, Deus tem sido misericordioso e tem nos concedido a graça dele. Sem a sabedoria de Deus, sem a graça de Deus, você não levanta da cama, porque se Deus não quiser, você não acorda, você dorme vivo, mas acorda morto. O porquê, missionário? A tua vida é direcionada, pela presença de Deus, querendo o ateu ou não. O ateu, a vida do ateu é governada, pela presença de Deus, e ponto final. Eu ouço ateu falar: eu tenho o que tem porque foi meu braço, foi herança do meu avô. Mentira. É por causa da presença de Deus. E a igreja precisa trazer mais a presença de Deus. Enquanto vocês não perceberem que a presença de Deus chegou no ambiente, não pare de louvar. Não pare de orar. Enquanto vocês não perceberem que a presença de Deus chegou, não pare de interceder. Ezequiel, então, ele disse: Senhor Jeová, tu sabe. E quando Ezequiel disse isso, tu sabe, quando Ezequiel disse, tu sabe, coloca o verso 4 para mim. Depois que Deus perceber a nossa dependência sobre Ele, ninguém vai nos parar. Depois que o Espírito Santo perceber que nós estamos sendo dependentes dEle, ninguém te para. Vai pregar de manhã, de noite, à tarde, vai ser cheio do Senhor, 4x4, turbinado, cheio do poder de Deus. Depois que Deus vê, analisar que você, olha, ele está sendo dependente, então eu vou investir nele. Toda pessoa que atribua a Deus toda a glória, Deus decide investir nele. Não esqueça disso, ok? Toda pessoa que não atrai para si a glória, você será mais usado como nunca. Toda pessoa que a todo momento, Senhor, a glória é tua. Senhor, é o Senhor quem está no governo. Os negócios não vai abrir, não. Os negócios vai escancarar. Todo homem que Deus percebe, todo homem que Deus analisa que ele é dependente dele, Deus decide abençoar sem medida. O porquê que uns é abençoado e o porquê que outros não é abençoado? Por quê? Porque tem uns que atribuem tudo a Deus e tem uns que atribuem tudo a Ele. Nós temos vivido no meio de uma geração egocêntrica, sim ou não? Aqui é meu, eu construí, é meu.
Eu acho tão bacana quando aquele empresário ou quando aquela empresária fala assim: não, missionário, isso aqui não é meu não, é do Senhor. Deus tem prazer de abençoar. Eu creio que teve aqui pessoas que na pandemia viu a manifestação de Deus assim, ó. Eu creio que tem pessoas aqui que na pandemia viu a glória de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo vida seca, está vivendo um momento seco de sequidão, mas eu tenho uma palavra profética, bíblica sobre a sua vida. Deus vai mudar a situação do nosso vale. Deus vai mudar a situação do seu vale. Esse vale não vai te matar, esse vale não vai te colocar depressivo, esse vale não quer dizer que é o fim, esse vale é apenas o começo da manifestação da glória de Deus, porque tem momentos que Deus vai me colocar em um vale para me testar, para testar se eu estou firmado nele de verdade, ou se eu estou firmado em pessoas. E quando eu estou firmado em pessoas, Deus não usa nós, mas quando nós estamos firmados em Deus, Deus nos usa em lugares improváveis. Então é por isso que Deus tem te usado, porque você não está agarrado com pessoas, você está agarrado com Deus, e quem anda com Deus, aleluia, Deus decide usar ele com muita glória, com muita graça. Eu vim aqui te falar, não fique apegado em pessoas, fique apegado em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem um glória aí? Estão vivos? Verso 5. Aí então, quando Deus disse a ele assim, então profetiza no Espírito. Ninguém pode subir aqui e profetizar nada atrás da orelha. Eu achei, tem muito achismo que não é Deus falando não. A alma também fala. Eu achei, eu senti. Não. Deus mandou falar. Há uma diferença do achar e há uma diferença, Deus mandou falar. O achar é você achar. Imagino que a irmã esteja. Agora, o Deus falar, a irmã está enferma e vamos orar e Deus vai curá-la. Tem vários tipos, tem várias características para você entender quando é Deus e quando é suas emoções. As emoções também falam, temos alma, a alma fala. A nossa empolgação fala, ok? Então, sempre quando você for ver alguma situação e você vê a pessoa, né, passando alguma luta, eu acho, profeta não tem que achar nada. Profeta tem que ter certeza e convicção em ponto final. Então, quando Deus falou com ele assim, então profetiza no Espírito. É tempo de nós andarmos no Espírito, falarmos no Espírito, pregarmos no Espírito, cantarmos no Espírito. Andai no Espírito e não na carne. É tempo de você lá no seu trabalho andar no Espírito. A sua mente precisa estar cativa ao Espírito Santo para você não ser atacado pelos dias difíceis, pelas setas que voam de dia. Então, quando Deus falou com ele assim, profetiza no Espírito, aí ele começou a, bora então profetizar com ele? Não, vamos com autoridade. Imagina você estar na sua casa enfrentando uma situação seca, e imagina que tem algo seco, algo parado lá, e imagina você em um vale terrível lá na sua casa. Pensa aí um problema difícil, e bora lá, com autoridade. Assim diz o soberano, ó Senhor, a esses ossos,
farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Oh! 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 Agora vocês vão falar agora algum nome lá na sua casa, o pai ou mãe vai falar o nome. O nome, a empresa, o carro, a mãe, o tio. E quando nós formos falar, e vocês, Maria, João, terão vida. Bora, pensa aí. Vamos ler de novo. Assim diz o soberano, ou o Senhor, a esses ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Ronivon, meu irmão, Derabarai, é profético. Arababababá. Nós estamos profetizando baseado na Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Então o profeta começou a profetizar em um local impróprio, em um local que nada a ver. É nesses nada a ver que Deus vai te colocar. É gostoso ir profetizar lá, né? Nos Estados Unidos, igreja bacana, tal. O bacana mesmo é você ir lá para a África. Bora para a África lá profetizar? Bora para a África, bora para a Ilha do Marajó? É fácil vir aqui pregar, profetizar, o ar gostoso, um telão bacana, uau, um púlpito bacana. É bom profetizar aqui. E a África, vamos lá? E a Índia? E lá a Nigéria? Que se pregar lá morre. Vamos? Aqui está de boa. Mamão com açúcar. Aqui na sua rua, tu pode pregar Jesus de boa. Vai lá na Ucrânia. Nós precisamos ser boca de Deus nos lugares improváveis. Deixora, sou, shai dei baia. Você precisa ser boca de Deus dos vales de Amassuia. E eu vejo pessoas acomodadas, tranquilas. Você precisa ser profeta lá no seu trabalho. Você pode ganhar a sua diretora para Jesus. Você pode ganhar o seu patrão para Jesus. Você precisa ser um Ezequiel cheio de Jesus nos locais improváveis. Ninguém quer sair de uma igreja bacana, confortável, com ar-condicionado, com sala VIP, quer não. Eles querem ficar lá, tranquilo. Ritual. Todo ritual está caindo por terra em nome de Jesus. Vai começar hoje aqui, pastores, o Senhor levantando profetas aqui dentro. Profeta, líderes vão profetizar dos lugares improváveis. Quantos querem isso? Saia da sua zona de conforto e vai profetizar nos lugares improváveis. Vai falar de Cristo aonde que eles não querem ouvir. Vai para Afonso Pena e vai falar prostitutas. Eu vejo Deus levantando uma equipe missionária aqui. Deus está levantando uma equipe de Ezequiel aqui, que vai percorrer o mundo. E eu estou nessa equipe. Evandro, Sinara, eu vejo 7 pessoas que vai percorrer o mundo levando a palavra do Senhor. Vocês não serão mais os mesmos a partir de hoje.
porque uma chama está começando a se acender nos seus corações. Vocês vão começar a gastar menos. Todo espírito de gastar, de comunismo, de gastar, vai sair da sua vida, e você vai investir no reino, na África, na Índia, na ilha do Marajó, na Valada. Você vai entender o que é cristianismo. Cristianismo é eu dividir o meu pão com o meu irmão. Cristianismo é eu socorrer o meu irmão que está precisando. Eu vejo Deus levantando aqui Ezequiéis deixou Yaraia para ir em lugares, favelas, deixou. O reino é que BH é grande e tem pessoas que não sabem onde é os vales de BH. Então Deus vai começar a revelar a vocês aonde que é o vale, os 4 ventos, conferência dos 4 ventos, e os 4 ventos está entrando aqui nesta noite para despertar vocês e para vocês irem e fazer discípulo, porque o Yeshua está voltando. Verso 6. Olha só já, começando a melhorar o negócio, né? Porém, tendões em vocês. Ele profetizando. E farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão. Um pouco aqui. Não basta ter tendões, não basta ter carne, ter pele, não basta ter uma igreja cheia e bonita, não. Sabe o que está faltando nas igrejas? Vida. Vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ainda bem que aqui tem vida. Ainda bem que os louvores aqui têm vida. Se não tiver vida, não sobe. Se vocês perceberem, levitas, ministrantes, pregadores, que o louvor não está tendo vida, senta. Pregadores, se sentirem que o seu esboço não está tendo vida, não pregue. O nosso esboço tem que ter vida. Verso 7. Importantíssimo também. Ezequiel falando. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Qual foi a ordem recebida? Qual foi a ordem recebida? Nós não podemos abrir a boca sem receber uma ordem. Não fala nada se Deus não te mandar falar. Nessa conferência dos 4 ventos, Deus está falando, não fala nada se Deus não te mandar falar. Não sai da sua casa se Deus não te mandar. Não assine nada se Deus não te mandar. Só faz, só assina se você receber uma ordem do céu. Porque eu ainda creio que tem aqui cristãos sensíveis à voz de Deus. Tem? Eu profetizei conforme a... Deus deu uma ordem. E ordem de Deus tem que ser cumprida, estabelecida. Enquanto profetizava, abro aqui um parênteses. Deus também atua no grito. Deus também trabalha no barulho. Ah, que povo que vive gritando, aleluia, aleluia. Deus também opera no barulho.
Enquanto Ezequiel estava ali profetizando, acontecia um ruído. Deus também se manifesta no barulho. Um som de chocalho. Olha, imagina comigo. E os ossos se juntaram. Tudo que está dividido na sua casa vai se ajuntar. Filho dividido com mãe, mãe dividida com filho, pai não conversa com filho. Pessoas aqui precisam de cura paterna, pessoas aqui precisam de cura materna. Eu declaro, eu profetizo, a junção vai ter unidade. Toda divisão está caindo por terra lá na sua casa, toda divisão está caindo por terra aqui nessa igreja, todo início de divisão oculto está caindo por terra em nome de Jesus Cristo, e vai ajuntar ossos com ossos. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está fora do lugar, tem braço fora, Deus vai colocar, tem perna fora, Deus vai colocar. A noiva é um corpo, Sinara, e esse corpo tem que ter cabeça, tem que ter perna, tem que ter osso, tem que ter junção, tem que ter unidade. Porque ouve-se um barulho como de um som de chocalho. Quem já ouviu aqui som de chocalho? Quem já? Alguém aí da mídia pode pôr aqui para nós um som de chocalho? Aqui é bom, a mídia 10 aqui. Olha, irmãos, eu tô me desreconhecendo. Ela sabe que eu não prego assim, não. Ele sabe, mas Deus está me dando eu fazer assim. Põe aí um som de chocalho. Tem como aí, mídia? Bacana, tem? Alabaxara. Orabá. Os ossos se ajuntando. Olha. Oh! Algo está se ajuntando lá na sua casa. Família vai se juntar. Vai ter união na família. Vai ter união. Arabaxaralabá. Remachar. Era esse barulho como de um chocalho. Vai ter unidade. Os ossos estão se ajuntando. O corpo da igreja vai ser um corpo só. A cabeça não vai sair do lugar. A perna não vai sair do lugar. Tudo que está fora do lugar aqui, Sinara, Deus está colocando alguma coisa no lugar aqui nesta noite. Recebe em nome de Jesus Cristo ajuntamento, unidade, união, e todo espírito de divisão está caindo por terra em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Verso 8. Se não der aqui, amanhã eu termino, tá? A mensagem. Olhei e os ossos foram cobertos de... Quando um tendão se desliga do nosso corpo, o que acontece, Evandro? Quando se rompe um tendão, você que joga bola aí, quando se rompe um tendão, como? Causa muita... Olhei e os ossos foram cobertos de tendões. Deus está colocando tendões no corpo da igreja. Ah, que palavra maravilhosa. Deus está colocando tendões. E o tendões liga o quê? Músculo. Como? Os tendões ligam a panturrilha, os ossos. O que mais aí, jogador? As juntas. Isso. Deus está colocando tendões. E de carne. E depois
Ou seja, estava colocando tendões, estava colocando carne também, estava colocando pele. Tem gente que canta bonito, que fala bonito, tem igreja bacana, tem igreja bonita, tanta gente aqui bacana, bonita, tantos lugares que eu vou, pessoas bacanas, importantes, que canta, que prega, igreja de 4.000 membros, de 8.000 membros, mas não tem espírito. E sabe o que está faltando em nós? Os 4 ventos do Espírito. Hoje vai soprar. Xarabarabá. Tinha tudo. Ele olhou e estava coberto de tendões, de carne, estava de pele, mas faltava o Espírito. Eu vim aqui na autoridade do nome do Yeshua profetizar o Espírito sobre vocês nesta conferência. Na autoridade do nome de Jesus, recebam dos 4 ventos, do norte, do sul, do leste, do sudoeste, do noroeste, os 4 ventos do Espírito na missão Live. O 9. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga assim: assim diz o Senhor soberano, o Senhor, venha desses 4 ventos, ó Espírito, e sopra desses mortos, para que vivam. Coloca sobre os teus pés. Remache. Rebarabas. Reba. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos. Tem alguém morto lá na sua casa? Tem alguém que está morto, Ronaldo? Tem alguém lá em casa que está morto, mas está precisando desses 4 ventos, desse Espírito? Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Vem rápido, vem.